Olá! O Soterópolis de hoje é todo dedicado à representação da morte nas artes. Você pode até pensar que tema é esse para falar em pleno final de ano, mas não se engane. Falando de morte, estamos falando de vida, de existência humana. E para ajudar a gente a expandir um pouco mais essa discussão, a gente recebe aqui no estúdio o professor e filósofo Jarli Salviano. Seja bem-vindo, Jarli, tudo bem? Obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui. Prazer é o nosso. Para falar de um tema também muito importante na filosofia. Exatamente, um tema que muitos gostam de falar, outros já ficam mais ressabiados, né? Ficam evitando falar sobre o assunto, mas eu queria abrir um pouco a nossa discussão falando uma frase que eu li de Platão, 400 anos antes de Cristo, que ele diz: a morte não é o pior que pode nos acontecer. E isso muda todo o nosso sentido de como a gente vê a vida, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é a morte tratada na filosofia. Eu diria mais ainda, né? Para muitos filósofos, né? Sem a morte não teríamos a arte, não teríamos a filosofia, não teríamos a ciência como temos, né? Um mestre do Platão, o Sócrates, até dizia que a filosofia é até mesmo uma preparação para a morte. Então, de fato, para a filosofia, a grande preocupação é exatamente essa: qual é a representação da morte, qual é o significado dela para a vida. E a gente tem na história da filosofia diferentes perspectivas, né, as mais variadas possíveis. Eu destacaria duas que eu acho mais importantes: a socrática, essa que citei, e a do filósofo alemão Schopenhauer do século XIX. Acho que um símbolo dessa discussão toda na história da filosofia sobre a morte, para mim, vem de fora da filosofia, de um escritor, poeta argentino chamado Jorge Luis Borges. O Borges tem um conto muito interessante intitulado Os Imortais. Esse conto fala de um imperador numa era remota, num lugar inóspito, que teria ido com um grupo atrás de uma cidade dos imortais. Eu tinha atravessado um labirinto, mas a nítida cidade dos imortais me causou medo e repugnância. Esta cidade, pensei, é tão horrível que sua mera existência e perduração, ainda que no centro de um deserto secreto, contamina o passado e o futuro e, de certo modo, compromete os astros. Enquanto perdurar, ninguém no mundo poderá ser corajoso ou feliz. Agora, como você falou, como a gente começou falando aqui nesse primeiro bloco, falar da morte é falar da vida, falar de existência humana é falar... E você perceber que esse assunto, o tema, a morte, ela influencia em tudo o que a gente faz. Você estava me falando aqui sobre, por exemplo, como a morte apressa as coisas. A gente saber que um dia nós vamos morrer, isso faz com que a gente apresse as coisas. Por exemplo, que a ciência descubra novos remédios, novas coisas, tudo isso em busca da vida eterna, de prolongar a nossa vida, né? Sim, exatamente. E imagine se não existe a morte, né? Imaginemos essa possibilidade, né? No conto do Borges há uma ideia muito interessante também. Se nós somos eternos, né, nós temos a infinidade à nossa espera e nós podemos ser tudo. Nós podemos ser seres virtuosos, nós podemos ser seres viciosos, né? Então não há mais a preocupação nessa pressa, né, em encontrar soluções para certos problemas da vida. Então nessa perspectiva, então a nossa tolerância em relação aos vícios humanos, né, seriam totalmente diferentes, né? A nossa preocupação com coisas que são hoje urgentes não seriam tanto, né? Não seriam tão urgentes assim, não seria tão né? urgente, né? Muito bem. Olha, a gente vai fazer uma pequena pausa e no próximo bloco a gente volta aqui com o nosso papo.